Vamos lá, galera, vamos conversar agora sobre a competência da Justiça do Trabalho. Vamos falar, num primeiro momento, de competência material, para depois falarmos sobre competência territorial. Então, competência material primeiro. Quando a gente estuda competência material, a gente está analisando quais são as ações que podem ser propostas na Justiça do Trabalho, ou seja, quais discussões podem ser levadas à Justiça do Trabalho, que pedidos podem ser formulados. A nossa base aqui vai ser o artigo 114 da Constituição Federal. É ele que geralmente cai em concurso, é ele que cai na OAB. Então, o artigo 114 da Constituição Federal será aqui a nossa base. O que aconteceu ao longo dos anos foi a interpretação desses dispositivos que gerou a criação de um sem número de súmulas, inclusive súmulas vinculantes, 3 súmulas vinculantes do Supremo sobre esse tema. Então a gente vai ao artigo 114 e fala das súmulas, vai ao 114 e fala das súmulas e depois que nós tivermos definido aqui quais são as matérias que podem ser levadas ao Poder Judiciário, nós vamos falar da competência territorial. Vamos ver em que local essa ação trabalhista deve ser proposta, já que nós temos aqui um infinito de cidades no nosso Brasil, ok? Então, indo agora ao artigo 114 da Constituição Federal, nós vamos perceber que no seu inciso 1º, ele fala da competência para a relação de trabalho. Vejam que até a emenda 45 de 2004, nós falávamos de relação de emprego. Hoje falamos de relação de trabalho. São coisas distintas? Sim, porque relação de trabalho é um gênero e aí dentro desse gênero nós temos algumas espécies, dentre elas a relação de emprego. Então, relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Em outras palavras, relação de emprego é algo mais restrito se comparado à relação de trabalho. Porque para ter uma relação de emprego, não basta ter apenas o desenvolvimento de trabalho. Não. Para ter uma relação de emprego, esse trabalho tem que ser exercido como? Com pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade, ou seja, com os requisitos do artigo 3º da CLT. Então, esse é o primeiro cuidado, vamos falar de relação de trabalho no inciso 1º. Só que se você der uma lida no inciso 1º, você vai ver que a ideia do legislador foi conferir competência à Justiça do Trabalho até mesmo para as relações de trabalho com os entes públicos. E aí, quando disse relação de trabalho com os entes públicos, pintou uma dúvida. Por quê? Lá no direito administrativo, eu estudei que podem existir 2 espécies de vínculos. Eu posso ter o vínculo estatutário e o vínculo seletista. Ou seja, a minha relação jurídica de trabalho com o ente público pode ser regida por um estatuto, por uma lei específica, e aí eu serei estatutário, e pode ser regida também pela CLT, e aí eu serei um seletista. Qual foi a dúvida? Quando o legislador constituinte colocou no inciso 1º do artigo 114 que as relações de trabalho com os entes públicos seriam levados à Justiça do Trabalho, será que ele disse, será que ele incluiu tanto o vínculo estatutário quanto o seletista, apenas o seletista? Como é que isso se deu? Por definição do Supremo, julgando uma ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, nós temos que a competência da Justiça do Trabalho é apenas para os seletistas. Então, por definição, do Supremo estatutário está fora. Foi a ADI 3365. Foi a ADI 3365 que excluiu os servidores estatutários, deixando apenas para os seletistas, ok? Ou seja, se eu possuo vínculo estatutário,
Se eu possuo um vínculo estatutário, eu não venho para a Justiça do Trabalho. Se eu quero discutir esse meu vínculo estatutário, que eu mantenho com a União, com o Estado, com o município, eu vou para onde? Eu vou para a Justiça Comum. Pode ser estadual ou federal. Então, eu quero discutir o meu vínculo, minha relação de trabalho com a União. Vou lá para a Justiça Comum Federal. Quero discutir o meu vínculo com o Estado, com o município. Vou lá para a Justiça Comum Estadual. Então, se eu sou estatutário, ou é Justiça Comum Federal ou Justiça Comum Estadual. Se eu sou seletista, venho para a Justiça do Trabalho. Esqueçam a Justiça do Trabalho para estatutário, ok? Em questão que está falando sobre competência da Justiça do Trabalho, falou em estatutário, esqueça, estão fora. O nosso vínculo aqui, ele é seletista, ok? Esse é o primeiro ponto sobre competência material que nós temos que lembrar para o nosso exame da ordem. Depois, pessoal, a Justiça do Trabalho, ela não possui competência para cobrança de honorários de profissionais liberais. Pela súmula 363 do STJ, é STJ mesmo, pela súmula 363 do STJ, a Justiça do Trabalho não possui competência para ação de cobrança de honorários de profissional liberal. Se na sua prova da OAB estiver falando que um profissional liberal foi contratado, trabalhou e não recebeu do cliente, você vai dizer que essa ação para a cobrança de honorários desse profissional liberal em face do cliente não é da competência da Justiça do Trabalho. Você vai para a Justiça Comum também. Então, o arquiteto foi contratado, fez o projeto, não recebeu. Justiça Comum. Você vai lembrar que ele é um profissional liberal e que a ação para a cobrança dos honorários do profissional liberal não é da nossa competência, de acordo com a súmula 363 do STJ. É Justiça Comum. Perfeito? Mais um ponto. Aqui nós temos inúmeros pontos relacionados à competência material. Ó, inciso 2º do artigo 114. Sempre que eu colocar inciso, é do artigo 114 da Constituição Federal. O inciso 2º do artigo 114 vai falar das ações relacionadas à greve, que é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relacionadas à greve. Mas vamos lá. Que ação relacionada à greve? Que tipo de ação relacionada à greve? Todas. Qualquer ação relacionada à greve. Ação individual, ação coletiva, dissídio coletivo de greve, ação de indenização em virtude de greve, ação possessória em virtude de greve, todas as ações relacionadas ao exercício do direito de greve. A ação ajuizada pelo empregado em face do empregador, ajuizada pelo empregador em face do empregado, tanto faz. A questão aqui realmente ela é genérica. Como greve é um tema trabalhista, se o tema da ação for greve, vamos para a Justiça do Trabalho. O greve é direito do trabalho, então nada melhor do que trazer para a Justiça do Trabalho a análise desse tipo de situação. A ideia realmente é genérica, o dispositivo ele é propositalmente genérico. Acidentes de trabalho, galera, súmula vinculante 22 do Supremo. Súmula vinculante 22 do Supremo que trata de acidentes de trabalho. O que você vai lembrar? A ação ajuizada por empregado em face de empregador para ser indenizado em virtude de acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho. Então, se for ajuizada uma ação por empregado em face de empregador que quer ser indenizado em virtude de um acidente de trabalho, Justiça do Trabalho, na hora, é a competente. Muito normal, infelizmente, nós sofremos danos materiais e morais em virtude de um acidente de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho para a ação que é movida por empregado em face de empregador. Depois, ação possessória. Pô, ação possessória, nunca vi nenhuma ação possessória
na Justiça do Trabalho. Geralmente, quando eu vejo uma ação possessória, é lá na Justiça Comum Estadual. Será que a Justiça do Trabalho tem competência para alguma hipótese de ação possessória? Tem. A súmula vinculante número 23 do Supremo diz que a ação possessória é da Justiça do Trabalho, é da competência da Justiça do Trabalho quando envolver o tema greve. E hoje é muito comum nós termos aqui o ajuizamento de ações possessórias na hipótese de greve. Me dá um exemplo, Bruno, fácil, vamos para o mais fácil dele. A categoria profissional, os empregados deflagraram greve. Estão lá na frente da empresa, do portão da empresa, fizeram um piquete, ou estão lá sentados, deitados, não permite que ninguém entre, ninguém saia. Eu vou ajuizar uma ação possessória para retirar eles dali, porque eles não podem impedir que os demais empregados trabalhem. Tem empregado que quer trabalhar, que está trabalhando e vamos manter aqui esse trabalho. Quem quer fazer greve, que faça. Quem não quer, continue trabalhando e os grevistas não podem atrapalhar o desenvolvimento das atividades da empresa. Então, vou ajuizar uma ação possessória para retirar aquela galera lá da minha empresa, na frente da minha empresa, porque estão atrapalhando, estão impedindo a entrada e saída dos demais trabalhadores. Competência da Justiça do Trabalho na cabeça, de acordo com essa súmula vinculante 23 do Supremo. Outro tópico aqui, vamos lá. Ações sobre representação sindical, inciso 3º. Aqui, galera, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Fala o inciso 3º que as ações sobre representação sindical são da competência da Justiça do Trabalho, mesmo independentemente de quem esteja ajuizando. Pode ser uma ação em face de empregado, do sindicato em face do empregado em face do sindicato, do empregador em face do sindicato em face do empregador, tanto faz quem ajuizou essa ação. Se eles estiverem discutindo representação sindical, pode ser entre sindicatos também, às vezes tem uma briga danada entre 2 ou mais sindicatos. Se eles estiverem discutindo representação sindical, a competência é da Justiça do Trabalho. Um sindicato está tentando impedir a prática de atos pelo outro sindicato, estão discutindo quem tem ali legitimidade para representar uma determinada categoria. Vamos fazer o quê? Vamos para a Justiça do Trabalho. Ok, galera? Qual vai ser o cuidado, qual vai ser a pegadinha? Se eles colocarem que é da competência da Justiça do Trabalho as ações ajuizadas entre sindicatos, está errado. Nem toda ação ajuizada entre sindicatos é da Justiça do Trabalho. Se falar representação sindical, perfeito. Agora, a ação entre sindicatos, não será obrigatoriamente da Justiça do Trabalho. Um exemplo besta aqui. Um sindicato alugou a sua sede para outro sindicato. Eu, o sindicato que tem mais dinheiro, fui lá construir um puta prédio gigantesco. Aí aluguei um dos andares que estavam vazios para um outro sindicato. Esse sindicato não está pagando o aluguel. Eu vou à justiça para requerer o despejo dele e o pagamento dos aluguéis. Essa ação que o meu sindicato vai ajuizar em face do outro sindicato, ele é da competência da Justiça do Trabalho? Não. É justiça comum, é ação de despejo. Não tem nada de Justiça do Trabalho, não tem nada de direito do trabalho nessa história. É uma ação ajuizada entre sindicatos? Sim, mas que não tem nada de trabalhista. Por isso que o legislador colocou um assunto trabalhista no inciso 3º, quando ele falou representação sindical. Representação sindical realmente é um assunto trabalhista, então vamos tomar cuidado com isso daqui. O inciso 4º, ele nem é explorado em provas de OAB, mas por desencargo de consciência nós temos que lembrar. Ele simplesmente fala que mandado de segurança, habeas corpus e habeas data podem ser ajuizados perante a Justiça do Trabalho se estiverem relacionados ao tema trabalhista. Então, um mandado de segurança, um habeas corpus, um habeas data podem ser da competência
da Justiça do Trabalho se estiverem relacionados aqui ao desenvolvimento do trabalho, estiverem relacionados àquela relação empregado e empregador. Só isso que você tem que lembrar. Perfeito, galera? Depois, vamos para um inciso quinto, que vai falar de conflitos de competência, e aí nós vamos destacar uma súmula 420 do TST, importante, que está relacionado aos conflitos de competência. Vejam o seguinte, o que é o conflito de competência primeiro, pessoal? É um conflito de atribuições entre órgãos judiciários, quando há uma discussão entre eles de quem teria ou não teria atribuição para julgar determinada ação. Às vezes surgem esses conflitos. A Vara do Trabalho de São Paulo fala que não tem competência, que a competência seria de uma das varas do trabalho de Vitória, e aí a Vara do Trabalho de Vitória diz que a competência não é dela, então São Paulo falou que não é dela, Vitória falou que não é dela também. Ó, surge um conflito. Nós temos que decidir quem é competente para julgar aquele conflito. Ou então, mais difícil, mas pode acontecer também, quando dois ou mais órgãos judiciários se afirmam competentes. Quem tem competência para julgar o processo X sou eu. Não, sou eu, não sou eu. Conflito, vamos decidir quem tem competência para julgar. Então pode ser um conflito negativo em que nenhum dos órgãos se afirma competente, ou pode ser um conflito positivo quando dois ou mais órgãos se afirmam competentes para o julgamento daquela determinada ação. Se houver esse conflito, nós teremos julgamento por órgãos trabalhistas. Ok? Ó, exemplo, eu tenho um conflito de competência entre Vara do Trabalho de Vitória, Espírito Santo, e Vara do Trabalho de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Existe esse conflito. Quem julga esse conflito? TRT do Espírito Santo. Por que o TRT do Espírito Santo que julga esse conflito? Porque são duas varas que estão vinculadas ao mesmo TRT. Vara do Trabalho de Vitória e Vara do Trabalho de Cachoeiro e Itapemirim estão vinculados ao mesmo TRT, então ele, TRT do Espírito Santo, julga o conflito e decide quem possui competência. Agora, naquele outro exemplo, Vara do Trabalho de São Paulo conflitando com Vara do Trabalho de Vitória, cada uma delas vinculada a um TRT. Vitória vinculada ao TRT 17ª região, São Paulo vinculada ao TRT 2ª região. Quem vai julgar esse conflito? O TST. O TST julga o conflito porque são varas do trabalho vinculadas a TRTs distintos. Então, esses conflitos de competência surgem, são julgados pelos tribunais trabalhistas. Só que nós temos uma pegadinha aqui, de uma situação que o TST diz que não há conflito. Não existe conflito numa situação que a súmula 420 do TST nos traz, que seria aqui uma hipótese envolvendo vara e TRT. Ó, Vara do Trabalho de Vitória e TRT do Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem julga o conflito de competência existente entre Vara do Trabalho de Vitória e TRT do Espírito Santo? Quem julga esse conflito de competência? Ninguém. Essa é a resposta. Ninguém vai julgar esse conflito de competência. Mas por que não? Porque não existe. Não há conflito de competência entre Vara do Trabalho e TRT a que ela está vinculada. Não existe. Até poderia existir conflito de competência entre Vara do Trabalho de Vitória e TRT de Minas, porque a Vara do Trabalho de Vitória não está vinculada ao TRT de Minas. Só que não pode haver aqui esse conflito entre Vara do Trabalho e TRT a que ela está vinculada. Toma cuidado com isso daqui. A Vara do Trabalho de Belo Horizonte, TRT de Minas, não tem conflito de competência. Vara do Trabalho de São Paulo, TRT de São Paulo, não há conflito de competência, porque são varas que estariam vinculadas àqueles tribunais. Perfeito? Súmula 420, tome bastante cuidado com essa pegadinha aqui que pode ser utilizada na OAB. Na sequência, vamos falar aqui, ó, ação em que se busca indenização por dano moral e patrimonial. Inciso 6º do nosso artigo 114
da Constituição Federal. Então, é da Justiça do Trabalho as ações em que se busque indenização por dano moral e patrimonial. E aí nós temos a súmula de número 392 do TST, que foi alterada em 2016. Então, percebam o seguinte: se eu for à Justiça do Trabalho pedindo dano moral e dano material em face do meu empregador, terá competência a Justiça do Trabalho? Sim, se aquele dano decorreu da minha relação de trabalho que eu mantinha. Então, se o dano moral, o dano patrimonial, que é o material, se o dano moral e dano material estiverem relacionados ao trabalho desenvolvido, nós teremos ali competência da Justiça do Trabalho. Ok, galera? Vejam que a súmula 392, ela foi criada em 2003, já trazendo essa ideia. Depois essa ideia foi transportada para o artigo 114 por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então a gente já tem esse entendimento desde 2003. Em 2016 tivemos a modificação da súmula. E qual é a ideia que foi incluída na súmula 392? Pode ser que, em virtude de um problema, de um acidente de trabalho, por exemplo, eu tenha falecido. Infelizmente, tenha falecido. Os meus descendentes, os meus sucessores, podem ajuizar a ação de indenização. A minha morte gerou dano, meus sucessores, meus descendentes, têm a possibilidade de ajuizar a ação para cobrar aquela indenização da empresa em que eu trabalhava. Beleza. Mesmo que a ação seja ajuizada por meus sucessores e dependentes, a Justiça do Trabalho continuará a ser competente. Ou seja, ela é competente independentemente de quem esteja ajuizando. Eu ajuizei a ação, tem competência. Os meus sucessores, os meus dependentes ajuizaram, a competência é a mesma. Então, mesmo que a ação seja ajuizada por sucessores ou dependentes, a competência da Justiça do Trabalho estará mantida. Isso que nós temos que lembrar para a prova. Ok? Essa foi a alteração de 2016 da súmula 392. Na sequência, vamos falar do inciso 7º, talvez um dos incisos mais cobrados em prova aqui. Inciso 7º fala da competência da Justiça do Trabalho para as ações sob penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização, e aí coloquei o Ministério do Trabalho e Previdência Social como um dos exemplos, como principal órgão de fiscalização. Qual que seria a ideia aqui, pessoal? Vamos lá, eu sofri uma fiscalização do trabalho, vieram os fiscais do trabalho, fiscalizaram a minha empresa e entenderam que eu não havia cumprido todas as normas de direito do trabalho, me autuaram, multaram. Beleza. Eu quero discutir essa autuação. Eu entendo que essa autuação ela é ilegal e eu quero discuti-la. Vou ajuizar uma ação para discutir essa penalidade que foi imposta pelo órgão de fiscalização. De quem é a competência para essa ação? Justiça do Trabalho. Por quê? O fiscal do trabalho me multou pelo descumprimento de uma norma trabalhista. Eu vou discutir direito do trabalho. Se eu vou discutir direito do trabalho, vou levar para quem? Para o juiz do trabalho. Então, quando eu falo em penalidade imposta por órgão de fiscalização, eu lembro aqui da Justiça do Trabalho como competente para essa situação, ok? Depois, execução de ofício das contribuições previdenciárias, inciso 8º. Tomar cuidado aqui, em virtude principalmente da súmula vinculante 53 do Supremo. Então, execução de ofício das contribuições previdenciárias. De ofício significa o quê? De ofício significa sem pedido.
sem requerimento, sem necessidade de pedido, sem necessidade de requerimento, ou seja, pelo próprio julgador. O próprio julgador vai executar as contribuições previdenciárias incidentes ali sobre aquele processo que ele está julgando, ok? Só qual o cuidado aqui? Isso é importante, tanto que caiu no 21º exame de ordem. O 21º exame de ordem trouxe uma questão aqui que era respondida com base nessa súmula vinculante número 53. Olha o que acontece. Veio o juiz do trabalho, condenou a empresa ao pagamento de não sei quantos R$1.000 de salários atrasados, de horas extras, de adicionais, disso, aquilo, outro, condenou a equiparação salarial e veio uma condenação de R$100.000. A empresa tem que me pagar R$100.000. Sobre esses R$100.000 vai incidir contribuição previdenciária, INSS, que a empresa vai ter que pagar à União. Então, além daqueles meus R$100.000, a empresa vai ter que pagar uma quantia para a União, a título de contribuição previdenciária, título de INSS, que incide sobre aquela condenação pecuniária, que incide sobre aquela condenação de R$100.000. Digamos que transitou em julgado essa sentença. Vamos executar? Bora! Vamos executar o quê? Os R$100.000 devidos a Bruno e o valor devido à União a título de contribuição previdenciária. Cabe à Justiça do Trabalho executar os dois. Então a Justiça do Trabalho vai tirar do patrimônio da empresa os R$100.000 para entregar a Bruno. Vai tirar do patrimônio da empresa a quantia relacionada à contribuição previdenciária e vai entregar à União. A Justiça do Trabalho tem competência para executar essas contribuições previdenciárias. O detalhe da súmula vinculante 53 é o seguinte: essa contribuição que a Justiça do Trabalho tem competência é a contribuição que incide sobre condenação pecuniária. O que é condenação pecuniária? Ao pagamento de quantia. Então, se a condenação ela for pecuniária, se for uma condenação ao pagamento de quantia, aí, sobre essa quantia, incidirá a contribuição que será da competência da Justiça do Trabalho. O que acontece é o seguinte: nem sempre nós temos condenação pecuniária na Justiça do Trabalho. Às vezes a Justiça do Trabalho apenas declara. Ela reconhece o vínculo de emprego, declara a existência de um vínculo de emprego entre as partes. Sobre esse vínculo, esse período de vínculo reconhecido, a empresa tem que pagar o INSS. Se eu trabalhei 2 anos sem carteira assinada, foram 2 anos que a empresa deixou de recolher o INSS. Agora que houve o reconhecimento do vínculo, a empresa tem que pagar o INSS sobre esse período aqui. Só que olha o que acontece. O INSS, incidente sobre o período reconhecido, ele não é da competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não vai cobrar, não vai executar esse INSS, essa contribuição previdenciária. Por quê? Porque eu não tenho uma sentença pecuniária, condenando ao pagamento de quantia. Não, eu tenho uma sentença declaratória. Sob sentença declaratória, pode até incidir contribuição previdenciária, mas a competência não é da Justiça do Trabalho. Para a Justiça do Trabalho executar contribuição previdenciária, tem que incidir aquela contribuição em relação à pecúnia, a condenação pecuniária, dinheiro. Ok, galera? Isso é o que na súmula vinculante 53 e na súmula 368 do TST. Se for reconhecido vínculo de emprego, não é da competência da Justiça do Trabalho, porque é uma sentença declaratória. Na sequência, vamos para mais pontos de competência material. Execução do seguro de acidente de trabalho, SAT, execução do seguro de acidente de trabalho, súmula 454, que foi criada em maio de 2014. Então, súmula 454 diz que é competência da Justiça do Trabalho
É competência da Justiça do Trabalho cobrar, executar o SAT, os valores do SAT do seguro de acidente de trabalho. E para a questão da OAB de processo do trabalho, às vezes a gente tem que ser muito prático. Para ajudar vocês, a gente tem que ser muito prático. O que seria ser prático nessa hipótese aqui? Você está lendo uma questão de processo de trabalho. Você sabe que na OAB geralmente são as 5 últimas, 76, 77, 78, 79 e 80. Você está lá nas últimas questões da sua prova, sabe que são questões de processo do trabalho. Está lendo a questão de processo de trabalho. Aí lá está escrito seguro de acidente de trabalho, SAT. Uma questão de processo do trabalho que coloque SAT, que coloque seguro de acidente de trabalho, ela só quer saber uma coisa: se a competência é da Justiça do Trabalho ou se é da Justiça Comum. A única forma de cobrar essa matéria SAT na prova de processo do trabalho é em relação à competência. Vocês vão ver o seguinte, de todas as aulas do curso, eu só vou falar de SAT aqui. Eu não falo de SAT na parte de execução, não falo em SAT na parte de recursos, nada. É só aqui na parte de competência. Então, da mesma forma que eu só tenho aqui para falar do SAT, o examinador só teria uma questão sobre competência para colocar SAT no meio. E aí você vai lembrar, competência é da Justiça do Trabalho porque é um valor ali de um seguro de acidentes de trabalho. Perfeito, galera? Depois, ó, mais súmulas. Tem súmula pra caramba falando sobre competência da Justiça do Trabalho. Inscrição no PIS. Súmula 300 do TST. De que forma nós vamos trabalhar aqui com essa inscrição no PIS para chegarmos à conclusão de que a competência é trabalhista? A questão seria o seguinte, eles vão dizer que o empregador não fez o cadastro, não fez o registro, não fez o cadastro no PIS, e em virtude disso o empregado não teve direito ao abono anual, aquele valor de um salário mínimo a título de abono do PIS. Então não foi feito o registro, não consta que ele trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada, ele não vai receber o abono do PIS. Perdeu ali um salário mínimo. Digamos que isso tenha acontecido durante 2, 3 anos, ele veio perdendo esses salários mínimos a título de abono. O que está acontecendo? Ele está sofrendo um dano material. Se ele está sofrendo um dano material, ele vai à Justiça do Trabalho buscar esse dano. Ó, eu quero aqui 3 salários mínimos, porque nos anos tais, tais e tais, como não houve o registro em carteira, eu não recebi o abono pecuniário, o abono do PIS. Então a falta de registro do PIS vai gerar um dano e esse dano vai ser reparado na Justiça do Trabalho, ok? Súmula 300, inscrição no PIS. Assim como nós vamos aqui com base na súmula 389 do TST falar em indenização do seguro-desemprego. Qual que seria a história aqui que o examinador iria trazer? Já que a gente sabe que geralmente as questões da OAB trazem uma historinha para depois fazer uma pergunta. A historinha seria o seguinte: eu fui demitido, não me entregaram a guia de seguro-desemprego. Ficaram me enrolando, não me entregaram a guia de seguro-desemprego. E aí eu não pude requerer o meu seguro-desemprego. Ou me entregaram muito tempo depois, quando eu fui requerer, já tinha passado o prazo legal e eu não consegui receber o seguro-desemprego. Eu deixei de receber, por exemplo, 5 parcelas de R$800. Se eu deixei de receber a título de seguro-desemprego 5 parcelas de R$800, é porque eu tive um prejuízo de R$4.000. Eu tive um dano material de 4 mil e dependendo da situação eu posso ter sofrido também dano moral, porque eu estava desempregado, numa merda danada, passando necessidade. Então, qual vai ser a ideia? Vou à Justiça do Trabalho. Se eu perdi os R$4.000 por culpa do empregador, o empregador vai ter que me pagar esses R$4.000, vai ter que me pagar dano moral também. Então, a súmula 389 do TST deixa claro que a competência vai ser da Justiça do Trabalho.
O empregador descumpriu com das suas obrigações trabalhistas, que era entregar a guia de seguro-desemprego. Se ele deixou de cumprir com a obrigação trabalhista e o dano decorre do descumprimento dessa norma trabalhista, nada melhor do que a Justiça do Trabalho para analisar a questão e condenar o empregador, ok? Então, falou em indenização do seguro-desemprego, você vai lembrar que a competência é da Justiça do Trabalho pela súmula 389 do TST. Perfeito. Vamos aqui, ó. Vamos agora falar de competência territorial. Antes, só uma introdução. Nós vimos quais são as ações que podem ser levadas à Justiça do Trabalho. Vimos ali a competência material. Ok, eu sei agora que a competência é da Justiça do Trabalho. Pô, mas eu não sei onde no território brasileiro eu poderia ajuizar essa ação. Eu tenho aqui algumas 1000 cidades com Justiça do Trabalho. Em que local eu vou ajuizar essa ação? Como é que isso vem para a nossa prova da OAB? Como é que a gente vê as questões de processo do trabalho encarando o tema competência territorial? Vamos lá, vai ser mais ou menos assim. A banca vai colocar na sua questão que fulano de tal, que tem domicílio na cidade tal, foi contratado na cidade tal para trabalhar na outra cidade. Como se fosse assim, o Bruno, que tem domicílio em Vitória, Espírito Santo, foi contratado no Rio de Janeiro para prestar serviços em Salvador. Trabalhou em Salvador, não recebeu as verbas trabalhistas, quer ajuizar a reclamação trabalhista, mas não sabe em que local. Indique o local competente. Aí você começa a pensar, o Bruno tem domicílio em Vitória. Ele foi contratado no Rio de Janeiro, trabalhou em Salvador. Será que o domicílio do autor da ação, o domicílio do empregado conta? Será que é o domicílio que define a competência trabalhista? Será que é o local da prestação de trabalho, dos serviços que conta na hora de definir a competência? Será que é o local da contratação? É isso que a banca vai tentar embolar. Mas você não vai se embolar, porque você vai lembrar de um artigo que é fundamental para a sua prova, que é o artigo 651 da CLT. Esse artigo você tem que conhecer, esse artigo você tem que ler para a sua prova. Ele que vai trazer as regras sobre competência territorial. Ele que vai dizer o local do ajuizamento da ação, local em que nós vamos ajuizar essa ação trabalhista. Só que olha uma grande diferença em relação ao critério territorial e o critério material. O critério material ele é chamado de um critério absoluto de competência, enquanto o territorial é um critério relativo. O que significa dizer que eu estou falando de um critério relativo ou um critério absoluto? Se eu estou falando que o critério é absoluto, como é lá no critério material, eu estou falando que o Estado tem interesse na preservação daquela norma. Ou seja, o Estado quer que aquela norma seja cumprida. O legislador criou a regra de competência territorial e tem que ser cumprida à risca, não pode ser modificada. Já quando eu crio um critério relativo aqui de competência, eu crio pensando mais nas partes. Eu não estou preocupado com o Estado, não, eu estou preocupado aqui com as partes. O que seria melhor para as partes? E aí possibilito a modificação aqui dessas regras. Tinha que ajuizar no Rio de Janeiro, mas acabou ajuizando em Vitória. Pode ser que esse processo continue em Vitória, mesmo a norma dizendo que deveria ter sido ajuizado no Rio de Janeiro. Isso porque eu tenho uma maior flexibilidade aqui. O critério ele é relativo, ele interessa às partes. O grande interessado aqui no critério territorial, no critério relativo, são as partes. Esses aqui são os grandes interessados, ok? E aí pode haver, nós vamos ver algumas
modificações. Primeiro ponto aqui, pessoal, vamos pensar o seguinte. A ação, ela deveria ter sido ajuizada em Vitória, Espírito Santo. Por qualquer motivo, não interessa, não importa, por qualquer motivo, em vez de ter sido ajuizada em Vitória, Espírito Santo, foi ajuizada lá em Salvador. O juiz de Salvador pegou a petição inicial, começou a ler e viu que o Bruno trabalhou em Vitória, Espírito Santo. Ele falou, pô, não estou entendendo por que o Bruno ajuizou a ação aqui em Salvador, se ele mesmo fala que trabalhou em Vitória. Aí o juiz do trabalho fica na seguinte dúvida que você vai responder para ele. Será que eu, juiz de Salvador, vendo que a ação deveria ter sido ajuizada em Vitória, eu vou remeter esse processo para Vitória? Será que eu vou reconhecer a incompetência de Salvador e remeter esse processo para Vitória sem ninguém falar nada, sem ninguém requerer nada? Será que é assim que eu devo agir? Você vai falar, não, juiz. Você não pode reconhecer de ofício a incompetência. Por mais que você saiba que o correto, que o competente seria Vitória, você não pode reconhecer de ofício essa sua incompetência. Você não pode pegar o processo e mandar de Salvador para Vitória, não. Ó, nós temos aqui uma súmula de número 33 do STJ que fala, ó, da impossibilidade do juiz reconhecer de ofício essa incompetência. O juiz de Salvador, por mais que ele saiba que o Bruno ajuizou a ação no local errado, ele não pode remeter para o local que seria correto. Ele não pode reconhecer de ofício esse vício. Ele vai ter que esperar para ver se o réu reclama, se o réu alega, se o réu contesta aquele ajuizamento. Ele vai esperar. Pode ser que o réu, na defesa, fale, juiz de Salvador, você não é competente. Você tem que mandar essa ação lá para a Vitória. Se o réu alegar essa incompetência, se ele pedir para que o processo seja remetido para a Vitória, aí o juiz do trabalho manda. Mas vejam que ele não atuou de ofício, ele esperou o pedido. E aí, diante do pedido, ele remeteu. É assim que vai funcionar, ok? No prazo de defesa, o réu vai alegar que a ação foi ajuizada no local errado, vai pedir a remessa para o local correto. E aí, resolvido o problema. Você pode estar pensando o seguinte, tá, se não houver essa alegação, o réu na defesa não falou nada, simplesmente esqueceu, não quis falar, simplesmente nada disse sobre o ajuizamento da ação lá em Salvador. Salvador, que era incompetente, vai virar o quê? Competente. Isso que vai acontecer. Salvador, que era incompetente, passa a ser competente. Por quê? Porque não houve a alegação da sua incompetência. Como ninguém alegou que Salvador era incompetente, ela vai passar a ser competente. O processo vai se desenvolver até o final lá em Salvador e ninguém mais retira o processo de lá. Nós damos a isso o nome que eu vou anotar aqui para vocês, que é prorrogação da competência. Vai haver a prorrogação da competência. Vai haver a prorrogação da competência. O local que era incompetente passa a ser competente na medida em que não houve alegação. Agora, galera, vamos ali para a regra geral. Você está lendo o artigo 651 da CLT e aí você está vendo o local do ajuizamento da ação trabalhista. Qual é a regra geral que eu coloquei aqui para vocês? Local da prestação dos serviços. Eu falei que nas questões eles vão colocar que o Bruno tinha domicílio em Vitória, que foi contratado no Rio de Janeiro para prestar serviços em Salvador. E aí você ficava na dúvida, tá, é o local do domicílio, é o local da contratação, é o local da prestação de serviços, onde que eu vou ajuizar a ação trabalhista. Agora você já sabe que é o local da prestação dos serviços. Então agora você sabe, ó, que vamos, no nosso exemplo, ajuizar a ação em Salvador. Local da prestação dos serviços é a nossa regra geral.
Isso que você vai levar para a sua prova. Local da prestação de serviços. Local da contratação, tô nem aí. Num primeiro momento não serve para nada. Domicílio ou domicílio atual também não serve para nada. Eles colocam na questão para você ficar na dúvida. Eles vão colocar o domicílio, ou domicílio atual, ou domicílio antigo, vão colocar o local da contratação, vão colocar o local da prestação de serviço, vão colocar N locais, local da sede. Ó, num primeiro momento você sai riscando tudo e deixa só o local da prestação de serviço. Prestou serviços em Salvador, Salvador é competente. Perfeito, galera? Esqueçam o resto por enquanto. Outro ponto relacionado aqui à competência territorial é o foro de eleição, que é um instituto que consta no artigo 63 do novo CPC. A dúvida, galera, é o seguinte: se cabe o foro de eleição ou se a cláusula do foro de eleição produz efeitos aqui no processo do trabalho. O que é a cláusula de eleição de foro? É a cláusula que a gente insere num contrato, falando o local em que serão ajuizadas as ações decorrentes daquele contrato. Então eu vou colocar lá no contrato que as ações decorrentes deste contrato devem ser ajuizadas na cidade de Belém, lá no Pará. Ou então na cidade de Fortaleza, no Ceará. Coloquei lá no papel. Você assinou, eu assinei, beleza. Será que esse foro de eleição produz efeitos aqui no processo do trabalho? Não, esqueçam foro de eleição. Foro de eleição, ó, você risca. Aquela cláusula que colocaram no meu contrato de trabalho, falando que a ação deveria ser ajuizada em Fortaleza, aquilo não serve de nada. Por quê? Porque eu vou ajuizar no local da prestação dos serviços. Eu prestei serviços em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, tá falando lá na cláusula de eleição de foro que eu tenho que ajuizar a ação em São Paulo. Não, eu vou ajuizar em Porto Alegre. Esqueça, considere aquela cláusula como se ela não existisse e ajuize a ação no local da prestação dos serviços. É assim que vai funcionar, ok? Então esqueçam a cláusula de eleição de foro no processo do trabalho. Agora, galera, para nós finalizarmos a análise desse tema, nós vamos para os parágrafos do artigo 651. Porque nós vimos o caput. O caput é a regra geral, local da prestação dos serviços. Então, quando a gente lê a regra geral, a gente lê o caput, a cabeça do artigo, ele fala o local da prestação dos serviços. Só que nós temos situações excepcionais que podem cair, já caíram e podem cair novamente nas provas da OAB. Principalmente o parágrafo 1º. O parágrafo 1º é o mais perigoso aqui. Por quê? Quando a gente fala no caput, local da prestação dos serviços, a gente tem a ideia de que aquele empregado desenvolve atividade fixo num determinado local. Ah, eu trabalhava em Vitória. Ah, você não viajava? Não, eu trabalhava em Vitória. Sempre trabalhei em Vitória. Ah, beleza, então você vai ajuizar a ação em Vitória. Agora, onde é que você trabalhava? Ih, rapaz, eu trabalhava praticamente no Sudeste todo, quase no Brasil todo. Eu rodava o Sudeste todo, trabalhava no Rio de Janeiro, trabalhava no Espírito Santo, em São Paulo, em Minas Gerais, ou então no Nordeste todo. Por quê? Porque eu era agente ou viajante comercial. Se eu era agente ou viajante comercial, eu não tinha um local fixo de trabalho. Eu não tinha um local fixo de trabalho, então eu não posso falar que eu trabalhava no local XYZ. Não, eu não tinha um local fixo. Beleza. Para o agente ou viajante comercial, como que é a regra, pessoal? Vou ajuizar a ação trabalhista em que local? Primeiro, eu vou observar, e aí na questão da OAB eles vão falar isso, eu vou observar se ele estava subordinado à sede ou filial. Ah, ele trabalhava em vários locais, mas estava subordinado à filial da cidade X. Então, primeiro eu vou olhar se ele estava subordinado
se ele tinha subordinação, se ele estava subordinado a um determinado local. Se ele estiver subordinado àquele determinado local, é lá que você vai ajuizar a ação trabalhista. Então, ele estava subordinado à filial de São Paulo. Então, você vai ajuizar lá em São Paulo. Ele trabalhava no Brasil todo, como ele estava subordinado à filial de São Paulo, ajuiza lá na ação, ajuiza a ação lá em São Paulo, local da subordinação. Só que o código, ele também fala na inexistência de subordinação. Não, ele não estava subordinado a nenhum local específico. Se ele não estava subordinado em nenhum local específico, ele vai poder ajuizar a ação no domicílio dele ou na localidade mais próxima. Ele vai poder ajuizar a ação no domicílio dele ou na localidade mais próxima, ok? Então, se ele não estiver subordinado a nenhuma sede filial, ele vai para o domicílio ou a localidade mais próxima dele. Perfeito? Então, a questão vai dizer se ele está subordinado ou não, se ele estava subordinado ou não, e você vai levar isso em consideração na hora. Perfeito, galera? Já o parágrafo 2º. Parágrafo 2º não cai, dificilmente cai, mas ele é simples. Você vai ler o parágrafo 2º e você vai ver que ele trata do brasileiro que trabalha no exterior. Ah, peraí, é local da prestação dos serviços. Tá, mas eu trabalhava no exterior. Eu vou ter que ajuizar a ação lá no exterior? Não. O parágrafo 2º diz que o brasileiro que trabalhou no exterior pode ajuizar a ação na Justiça do Trabalho do Brasil, ok? Então, o brasileiro que trabalhou no exterior, apesar de ter trabalhado no exterior, ele pode ajuizar a ação aqui no Brasil, ok? É só isso que nós temos que lembrar com base no parágrafo 2º. E o parágrafo 3º, ele vai falar da empresa itinerante. O exemplo mais bobo, só que é o melhor exemplo, é o exemplo do circo, de uma empresa itinerante. É o melhor exemplo para nós lembrarmos disso daqui. O circo, por que ele é uma empresa itinerante? Porque cada mês, cada semana ele está numa cidade diferente. E aí você se desloca junto com a empresa. Você desenvolve a atividade em vários locais. Você vai de cidade em cidade desenvolvendo aqui FGH e por aí vai desenvolvendo a sua atividade. Nesse caso de empresa itinerante, o parágrafo 3º, como você não tem um local ali fixo de trabalho, como você trabalha em vários locais, o parágrafo 3º vai dizer o seguinte, que você pode ajuizar ou no local da contratação ou então em qualquer um dos locais em que tenha prestado serviços. Então vejo que nessa situação de empresa que promove atividade fora do local da contratação, que seria essa empresa itinerante, então se a empresa prestar serviços fora do local da contratação, se for uma empresa itinerante como o circo, nós, trabalhadores, poderemos ajuizar a ação ou no local da contratação ou no nosso domicílio. Então, ou no local da prestação dos serviços. Então, ou em qualquer local que tenha prestado serviço. Percebam, galera, que num primeiro momento, naquela regra geral, domicílio não era importante, local da contratação também não. Mas nas situações excepcionais passa a ser. O parágrafo 1º do agente comercial fala em domicílio dele. O parágrafo 3º fala em local da contratação ou qualquer local da prestação dos serviços. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente vai lembrar que regra geral é o local da prestação de serviços. E tomem bastante cuidado o seguinte, sendo prático novamente. Começou a ler a questão, começou a falar de local, você pode ter certeza que é uma questão sobre competência territorial. Ah, fulano foi contratado no local tal. Pode ter certeza que eles querem saber o local em que essa ação terá que ser ajuizada. E aí você vai lembrar que no primeiro momento, domicílio não quer dizer nada, local da contratação não quer dizer nada, que eu tenho o local da prestação de serviços. Se na questão disser que ele era agente ou viajante comercial, se toca
no parágrafo 1º e veja se ele era subordinado ou não. Se ele era subordinado a determinado local, ajuize naquele determinado local. Perfeito, galera? Então finalizamos aqui competência material e territorial na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho para a sua prova da OAB. Um abração, tchau, tchau.